Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Você sabe como reagir diante das situações? Hoje eu tenho uma palavra para você que vai te ensinar como você deve se comportar. Ela vai te ensinar o motivo pelo qual, às vezes, suas reações, elas trazem problemas, elas trazem consequências e que são desastrosas, são é, coisas que te fazem arrepender, palavras que te fazem arrepender, situações que te deixam cabisbaixo. E a palavra do Senhor vai nos mostrar no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, que diz o seguinte: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Paulo, ele está aqui nesse momento se defendendo. Paulo, ele é acusado por ser duro, por ser contra a palavra de Deus, ele é acusado por desviar pessoas, ele é acusado por viver às custas dos outros, por ser um tipo de pessoa que falava, mas não fazia. Eles tinham vários tipos de acusações contra Paulo. E Paulo, ele vai se defendendo. E nesse momento ele deixa bem claro que a forma dele reagir não é a forma natural. A forma natural é contra-atacando, é partindo para a briga, são lutas, são palavras de ofensa, um sentimento de ira, de acusação, de inveja, de intriga, de fofoca, de dissensão. Entre outras coisas, são os sentimentos que norteiam o ser humano. Mas uma vez que homens ou mulheres que querem imitar Paulo e que querem andar como Paulo andava, com intimidade com Deus, essas pessoas elas já não andam mais por esse lugar. Elas já não caminham mais nesse lugar desse sentimento natural. Porque Paulo diz para nós sermos imitadores dele, como ele é imitador de Cristo. Ou seja, nós devemos imitar a Cristo. Jesus, quando ele estava indo naquela cruz, Jesus ele foi humilhado, espancado, foi agredido, foi debochado. De tudo eles fizeram com Jesus. Escarneceram Jesus de toda forma. E Jesus, ele nos ensina ali como nós devemos comportar. Porque não é a nossa luta corpórea que resolve, mas é quando nós nos conectamos com Deus. Paulo, ele continua falando aqui, nesse mesmo texto, quando a gente lê no versículo 4, ele fala assim, olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, Jesus, ele destruiu fortalezas quando ele passou por todo aquele tipo de humilhação e não cedeu aquilo. Jesus, quando ele chega naquela cruz, que ele está sendo entregue, e ali ele vai morrer, Jesus, ele olha para aquelas pessoas que estavam ali embaixo e fala com o Pai assim, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É um exemplo de nós entendermos que as coisas que se levantam contra nós é somente com uma vida de oração, uma vida de busca no Senhor, de respostas dele, de direções dele, é que nós devemos andar, para que a nossa vida seja uma vida liberta e uma vida vitoriosa. Não adianta a gente querer partir para as vias de fato, porque isso daí sempre vai trazer um problema, sempre vai trazer uma sequela. Mas quando nós buscamos no Senhor a proteção, a direção, o cuidado, o zelo, a sabedoria, o discernimento, então nós vamos caminhar em lugares que são seguros. Por isso a palavra do Senhor diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Não nos falta o amor dEle, não nos falta a paz, não nos falta o cuidado. Não nos falta o cuidado. Ele nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, aquela pessoa que entende quem Ele é e que busca nele, ele vai entrar em defesa. Ele vai guardar, ele vai proteger. Essa é a minha mensagem para você no dia de hoje. Que você tenha cuidado com as situações que se apresentam. De repente, hoje no seu dia,
você vai se deparar com uma situação muito difícil para resolver. Uma injustiça, uma fofoca, uma mentira, uma acusação, mas você se posicione no Senhor para que Ele te dê direção de como você vai resolver, de como você vai passar por essa tribulação, porque com certeza o Senhor vai te mostrar o melhor caminho, o melhor escape, a melhor saída, porque em todas elas Ele está contigo e Ele está te fortalecendo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.